Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. Com a chegada do inverno, dirigir em algumas regiões de São Paulo requer alguns cuidados especiais. E a partir de hoje, durante todo esse mês de julho, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da dirigibilidade, ou seja, a eficiência no modo de dirigir. E para começar essa série especial que foi preparada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, especialmente aqui para os ouvintes da Rádio Sul-América Trânsito, nós vamos abordar o tema neblina com a Daniela Gurgel, que é assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária. Esse fenômeno climático dessa época do ano pode se apresentar de várias formas, né, Daniela? Pois é, Daniela, a neblina pode ocorrer em diversos locais e em várias situações climáticas. Nós encontramos com mais facilidade a neblina nas regiões sul e sudeste do Brasil, né? Lá no norte e nordeste a coisa é mais quente. E ela acontece por excesso de umidade no ar. Então, quando a gente tem uma geada, então assim, quando existe uma variação de temperatura muito grande, como na subida de serras, nos vales, perto de lagos e rios, por exemplo. E aqui em São Paulo é uma região propícia para a formação de neblina. E as formas que ela pode se apresentar, Daniela, são as seguintes. Ela pode ser sutil e leve, permitindo a visibilidade do motorista por centenas de metros. Ela pode ser mais densa, o suficiente para limitar a visibilidade a alguns metros. E ela pode acontecer em alguns momentos, por exemplo, repentinamente, o motorista está dirigindo numa condição climática, numa condição de visibilidade razoável, de repente acontece que ele entra no meio de uma neblina, e aí o motorista pode ter que tomar algumas decisões inesperadas. Ou ainda, ela pode acontecer, assim, vem um pouco de neblina, volta quando a gente está subindo a serra, por exemplo, isso acontece bastante. Você passa por uns trechos de neblina, outros trechos mais sem neblina. Então, isso também pode prejudicar. E é importante lembrar o seguinte, Daniela, nos vales e nos topos de serra são os lugares com neblina mais frequentes. Então, ela também pode aparecer em outros locais, mas normalmente quando se vai para Campos do Jordão, por exemplo, ou para a região ali de Monte Verde, perto de Campinas, de Camanducaia, enfim, aquele pedaço ali tem sempre neblina. A Rodovia dos Bandeirantes é um lugar que tem bastante neblina. Então, assim, se o motorista vai pegar a estrada, é importante ter sempre muita atenção. Tem um horário mais crítico em casos de neblina? Tem sim. A madrugada e o período entre o entardecer e o início da noite são os momentos em que os institutos de meteorologia registram a maior incidência desse fenômeno. Agora, é muito importante lembrar que qualquer neblina no período noturno se torna potencialmente, claro, mais perigosa, devido à dificuldade de se definir a sua intensidade, né? Quanto tempo ela está ali, por quanto tempo eu vou permanecer dentro dessa neblina e essa variação que eu comentei acima. Então, assim, é importante sempre, quando for viajar nessa época do ano, de repente, sintonizar a Rádio Sul-América Trânsito, né? Que com certeza essas informações estão sempre por aqui. Quais são as dicas, então, de segurança a partir do momento que o motorista sabe que vai encontrar neblina pelo caminho? Bom, acho que a primeira dica importante em qualquer horário em que o motorista se depare com isso, ele deve reduzir a velocidade, que foi o que eu acho que, assim, deu de cara com a neblina, põe o pé no freio, mas nunca põe o pé no freio de uma forma muito brusca, né? Porque vem outros carros atrás de você. Então, assim, atenção, sempre atenção com os veículos que estão mais lentos à sua frente num determinado local da via, por exemplo, ou seja, quem está entrando na neblina já vai reduzindo a velocidade. Então, atenção sempre. Motoristas, Daniela, com pouca experiência, têm a tendência de frear repentinamente, porque eles se assustam, porque de repente a visibilidade acaba. Um outro alerta importante é sobre a questão da aderência dos pneus com relação à neblina. Por quê? Porque a pista fica molhada. Lembrando que a neblina são gotas de umidade. Então, assim, se por acaso o motorista se deparar com neblina, ele pode ter certeza que o asfalto vai estar molhado. Então, é muito importante diminuir a velocidade e lembrar que qualquer freada brusca pode gerar perda de controle do veículo. Então, toda atenção é importantíssimo nessa época do ano. Nós vamos voltar a falar desse assunto na próxima semana. Mais dicas para que você saiba como trafegar em segurança nessa condição climática. Até mais, Daniela. Até mais. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito